Já digo que esse vídeo vai abrir tua mente. Outro dia eu assisti um vídeo sobre o Holocausto e vi um comentário perturbador. Um cristão, ele mencionou Mateus 27, 25. Aquele verso onde alguns judeus dizem que caia sobre nós o sangue desse e sobre os nossos filhos. Isso me preocupou porque era o comentário mais curtido, porque na prática parecia culpar os próprios judeus pela própria tragédia ao rejeitarem Jesus. Mas acontece que esse tipo de pensamento foi difundido pelos primeiros líderes cristãos conhecidos como pais da igreja. E esse pensamento moldou a interpretação da Bíblia como se fosse uma lente anti-judaica que muita gente coloca quando vai ler a Bíblia. Mas vamos lá, de onde vem isso? Um pouquinho de história para você. Alguns judeus começaram a perseguir cristãos, é verdade. O próprio apóstolo Paulo fez isso antes de se converter. Mas o assunto ficou pior depois da destruição do templo em Jerusalém. Um rabino chamado Gamaliel II decidiu expulsar os cristãos de Jerusalém que não apoiassem a revolução contra Roma. Nesse processo aí, muitos romanos também se tornaram cristãos. E aí o Império Romano começava a perseguir ainda mais os judeus, a ponto até de criar um imposto para o judeu existir. Ou seja, se você fosse judeu, você tinha que pagar imposto. Automaticamente os cristãos, veja, o cristianismo era uma vertente do judaísmo. Mas esses cristãos agora eles não queriam nem se parecer com os judeus. Afinal de contas, eu não quero pagar imposto e eu não quero ser tido como os diferentões. Porque é o seguinte, o judeu não aceitava tanto a cultura grega que veio antes quanto a cultura romana que estava sendo imposta. Então o cristão pensou assim, eu não quero ser associado a esses rebeldes, diferentões e ainda pagam mais imposto só por existir. Então perceba que esse sentimento anti-judaico não veio dos apóstolos, veio dos cristãos no segundo século principalmente. E isso levou à exclusão e à discriminação dos judeus por parte da igreja ao longo da história. Muitas igrejas contemporâneas afirmam seguir somente a Bíblia, só a Escritura, mas frequentemente interpretam a Bíblia através de uma lente anti-judaica, perpetuando esse preconceito teológico contra os judeus. Você vai na história, por exemplo, e vê que alguns desses pais da igreja, no segundo século depois de Cristo, diziam, por exemplo, que na igreja só podia cantar a capela, porque cantar ao som de instrumentos era coisa de judeu. Um judeu que se convertia ao cristianismo era obrigado a comer carne de porco ali na frente de todo mundo, como uma maneira até de zombar da antiga crença. Alguns desses pais da igreja começaram a defender a guarda do domingo ao invés do sábado. O argumento era que Jesus ressuscitou no domingo, porém na história você vê que era um sentimento anti-judaico. A gente não quer estar mais associado a esses judeus. Então você vai ver essa substituição do dia de guarda mesmo sem ter nenhum texto da Bíblia que aprove essa substituição. Gente, aqui eu não estou falando de igreja, eu estou falando de história. Dá uma pesquisada sobre o assunto aqui. Esquece essas brigas teológicas por enquanto. O negócio é tão feio que o próprio Martinho Lutero, que nós admiramos muito, ajudou a perpetuar esse sentimento anti-judaico. E quando você vai para a história, o próprio Adolf Hitler usou escritos de Lutero para justificar políticas antissemitas. Não, gente, Lutero não defendeu o Holocausto não, tá? Estou dizendo que Adolf Hitler pegou algumas das ideias de Lutero anti-judaicas e usou, reformulou para defender algumas políticas antissemitas. O objetivo desse vídeo é te fazer entender que a história influencia nossas crenças e reconhecer que às vezes a gente pode estar seguindo um estilo de interpretação das escrituras que pode ser até mesmo tendenciosa. Por isso não fica caindo nessas brigas de pastores de internet, para lá, para cá, um fala da igreja do outro. Não. Peça a Deus o Espírito Santo e ele vai te orientar, ele vai te guiar no estudo da palavra de Deus.